Como ser pobre sem valor e invisível. Pode ter certeza que você não precisa fazer muita força para isso. Primeiro, eu quero dizer que esse vídeo é para aquelas pessoas que querem, na verdade, se manter pobre, mas também é para aquelas pessoas que não querem se manter pobres. Então, se você deseja mudar a sua vida financeira ou não, pode ter certeza que esse vídeo vai te auxiliar em muito. E eu sei que você deve estar pensando, como assim? Um vídeo criado para as pessoas com esses dois objetivos? Sim, por quê? Os exemplos que serão realmente dados aqui vão fazer com que você se mantenha ou até intensifique esse resultado, né, de ser pobre, se você gosta realmente dessa condição, dessa situação. Mas também pode fazer com que você não tenha esses comportamentos, essas ações e consiga mudar a sua vida. Então, enxergue da forma que é mais conveniente para você e, é claro, comece a entender que pobre são aquelas pessoas que estão desprovidas aí de recursos financeiros que muitas vezes não conseguem sequer manter uma vida digna. Porque para se manter uma vida digna, existe um custo. Então, as pessoas que estão nessa linha de pobreza, elas não têm direito à dignidade. É isso. Agora, as pessoas que são ricas, ditas como ricas, essas pessoas, elas têm uma quantidade considerável de recursos e bens financeiros, muitas vezes bem maiores do que elas precisam. E é claro que isso é muito relativo, tá? Ser rico é muito relativo porque depende também do ponto de vista de quem está analisando muitas vezes, tá? Mas a grosso modo é isso. Então, como ser pobre sem valor e invisível? Parece brincadeira, mas em algum momento da sua vida você já deve ter pensado que você não tem a atenção, as pessoas parecem que não estão te vendo, e é como se na verdade você conquistasse isso de forma gratuita, esse superpoder. Você se torna invisível a partir do momento que as pessoas descobrem que você é pobre. E não precisa ir muito longe para saber que você é pobre. Cabelo, barba, roupa, carro, casa, onde mora, enfim. O seu jeito realmente de falar diz muito, o seu jeito de observar. São muitas características, muitos traços que trazem realmente a pobreza aí, em evidência. E daí então, fica fácil para algumas pessoas ou uma quantidade de pessoas significativas não te dá importância. Porque não fique você pensando que você é ruim, o que você poderia mudar na sua vida, porque você pode ser a melhor pessoa do mundo. Se você realmente estiver dentro dessa condição de pobreza, é muito difícil, na verdade, você ter o valor que muitas vezes você gostaria de ter. E o que você precisa mudar é começar aí a construir, né? É, um capital considerável, é realmente buscar aí ser melhor, oferecer mais para sua família, não para impressionar ninguém, não também para que ninguém te enxergue, porque as pessoas também que vão te enxergar a partir do dinheiro são pessoas que muitas vezes só têm interesse aí naquilo que você tem, tá? Então, procure realmente ter uma consciência a esse respeito. Bom, então, como ser pobre? Primeiro, para ser um pobre aí, na verdade, com honras e mérito,
A primeira coisa que é necessária é que você não dê valor nenhum para o tempo. Que você troque o seu tempo por qualquer coisa e por qualquer um. Então, essa é a primeira situação que vem sempre acompanhada. Você está trocando o seu tempo. E isso vem sempre acompanhado de uma falta ou da ausência da paz. A sua cabeça sempre está muito agitada, você não consegue se dominar e está agindo a impulso ou por impulso a todo momento. Então você não consegue ficar parado, parada, você precisa estar falando o tempo inteiro com alguém, você precisa estar expondo a sua opinião o tempo inteiro, você precisa o tempo inteiro que alguém te aceite. Você tem uma carência tremenda e esse descontrole todo gera um gasto de energia considerável e faz com que você muitas vezes acabe ficando esgotado ou esgotada. Bom, esses são os dois primeiros fatores aí que pesam. Então, se você quer continuar tendo esses resultados que você tem, se mantenha dessa forma. Se mantenha caçando alguém para conversar a todo momento, sem finalidade nenhuma, muitas vezes falando daquilo que não está sob o seu controle, sob o controle da outra pessoa. Resumo, dissolvendo a sua vida. E depois, ainda no final das contas, você acaba dizendo que tem dificuldade em mudar os resultados. Acaba utilizando sempre as desculpas, sempre justificativas. Não assume a responsabilidade sobre a sua vida, está o tempo inteiro terceirizando aquilo que deveria ser seu, a responsabilidade sobre os resultados da sua vida. Então, uma hora você não conseguiu porque você precisava de alguém, outra hora você não conseguiu porque o país não colabora, outra hora você não conseguiu porque choveu, outra hora você não conseguiu porque ventou, outra hora você não conseguiu porque tinha muito barulho, outra hora porque você não tinha dinheiro, outra hora porque o seu patrão, na verdade, acabou não te dando a oportunidade, outra hora porque a sua mãe e o seu pai nunca te ajudou, outra hora porque os seus irmãos não estão nem aí para você, outra hora porque a família não te dá apoio, enfim. Mas um conjunto realmente de situações que colaborem muito para que você continue sendo pobre. Depois, como se isso já não bastasse, vem a procura pelo lazer a todo custo, independente disso custar muitas vezes o dia inteiro. Então, é um tal de fazer festa a todo momento e você pode ter certeza que quem sorria demais acompanhado vai acabar, ou acompanhada, vai acabar chorando sozinho ou sozinha. Muitas vezes nem demora muito. Então, você não pode se divertir? Pode. Mas tudo deve ter aí um controle, um equilíbrio. Então, se você está fazendo isso de forma exagerada, tome cuidado, porque você é um grande candidato ou candidata a se manter numa condição financeira que vai estar aí te limitando de, muitas vezes, ter dignidade. E é simples de entender a situação. Quando você não pensar em crescer, você vai diminuir de forma automática, porque entenda de vez por todas, aqui está o que você está ganhando, o seu salário.
Você não cresce, você está aqui, nessa altura. E aqui do outro lado está os preços de tudo aquilo que você consome, seja o que for. Tudo que você gasta dinheiro é o que você está consumindo. Todos os produtos, todos os serviços. E daí então, você não cresce. Porém, a inflação, ela está elevando a todo momento os preços, tá? E daí, ó, onde está ficando aqui o seu salário. Com isso, os preços vão subindo e você já não consegue mais fazer o que você fazia antes com o mesmo valor, com o mesmo salário. Por isso que as pessoas estão o tempo inteiro dizendo: há 10 anos atrás eu conseguia fazer tanta coisa com o meu salário e hoje eu não consigo. É claro que você não consegue. Você continua ganhando o mesmo salário. Ou se o salário foi reajustado, ele foi reajustado muitas vezes menos ou de forma desproporcional, que acabou gerando o mesmo efeito. A inflação ela foi maior do que o reajuste do seu salário. É isso. Bom, então a partir do momento que você entende esse desequilíbrio, que você entende que se você não crescer você vai diminuir, para que você cresça você precisa de tempo. Para que você cresça, você precisa ter um conjunto de ações em várias áreas da sua vida. Ações essas que sejam intencional, com base em conhecimento, para que você possa aumentar a chance de ter bons resultados. Agora, você também deve entender que muitas vezes ter os melhores resultados não significa trabalhar mais. O que na verdade vai fazer com que você tenha melhores resultados é trabalhar com mais eficiência, trabalhar com mais estratégia. O segredo não está na força e muito menos na quantidade. Se fosse assim, essas pessoas que trabalham com enxada, que trabalham aí na roça, que trabalham em carvoarias, que trabalham descarregando peso a todo momento, em sacarias, enfim. Se fosse assim, essas pessoas estariam milionárias e, de qualquer forma, já vamos aproveitar e deixar os parabéns aí para esses guerreiros e guerreiras. Então, é o inverso da situação. Quanto mais força você faz, menos dinheiro você ganha. E aí acontece o quê? Se você, na verdade, é uma pessoa que depende do seu trabalho para ter uma fonte de renda, essa é mais uma ação e um comportamento que com certeza vai continuar contribuindo para que você seja realmente pobre. Você precisa desenvolver essa habilidade de ter mais fontes de renda. Então, quanto mais conhecimento você busca, quanto mais você entende que você deve sair dessa situação porque ela te limita com relação a tempo, porque você não tem muitas vezes tempo para nada, mas ela também te limita com relação ao seu salário, ao seu ganho, fazendo com que você esteja preso ou presa muitas vezes, você não consegue, e o pior de tudo, você está preso ou presa de forma disfarçada, porque você não consegue fazer uma viagem, porque você não tem tempo e muito menos dinheiro. Ah, mas eu nas minhas férias eu vou fazer. Será que você vai ter o dinheiro para fazer aquele passeio, aquela viagem que você gostaria? Muitas vezes não. Muitas vezes você não consegue fazer nem o rolê do final de semana. E também não fique pensando em fazer rolê todo final de semana, não. Porque isso vai também contribuir para que você fique pobre. Ter aqueles pensamentos de que o dinheiro não traz felicidade é muito bom para aqueles que querem realmente se manter pobre. Isso ajuda e muito. Mas para aqueles que não querem se manter, lembre-se de que a pobreza também não traz felicidade. Ah, mas o dinheiro não traz saúde. Beleza. O dinheiro não traz saúde. Mas a pobreza também não traz. Então, veja o que você realmente pretende fazer com relação àquilo que você achou que era verdade. Por que você achou que era verdade esses tipos de conhecimento? Como se a vida já não fosse dura
algumas pessoas procuram sempre deixar pior. E alguns conhecimentos, eles são passados de geração para geração. E conseguem, por incrível que pareça, afetar aí muitas pessoas. Imagine a quantidade de pessoas que já falaram isso para você, que o dinheiro não traz saúde, não traz felicidade. Então, o dinheiro não traz, a pobreza menos ainda, e o detalhe é que, se você hoje conseguisse comprar aquilo que você deseja, você não se sentiria mais feliz? Às vezes uma casa, um carro, sei lá, uma moto, às vezes fazer uma viagem. Então você precisa de dinheiro. Você precisa não ser pobre para que isso não faça falta. Simples assim. E isso envolve a felicidade. E se você pudesse pagar agora aquele check-up, pagar um convênio médico, cuidar da sua saúde, fazer exames, pagar consulta, comprar remédios. E aí? O dinheiro não estaria resolvendo situações que estão ligadas à sua saúde? Não estaria trazendo saúde para você? Porque quando você se cuida, você evita problemas futuros. Não significa que você não pode ter, mas significa que você diminui a chance e aumenta a sua qualidade de vida. Aí existe uma coisa muito mais engraçada, né? Que é dizer que se o dinheiro resolvesse alguma coisa, as pessoas ricas não morreriam. Oh, meu Senhor Jesus. Você é pobre e ainda continua fazendo força para se manter nessa condição. Só que o detalhe é que você fica arrumando um monte de justificativas e desculpas porque você quer o dinheiro, sim, na verdade, sem fazer o que é necessário. E o fato é que você deve começar a entender de vez por todas que o que você está dizendo com relação a isso é tão mentira que você, até o presente momento, não fez nenhum tipo de doação de tudo aquilo que você ganha, muito menos rasgou ou queimou o dinheiro. Faça isso por durante 2, 3 meses e me prove que realmente o dinheiro não é necessário. Ah, mas é necessário só ter o que eu preciso. Você nem sabe o que você precisa. Se amanhã você ficar doente e não tiver dinheiro, você morre. E se você está afim realmente de se matar, então continue conduzindo a sua vida por esse caminho. Se você não pensa realmente em prosperar, se você não pensa em melhorar a sua vida, e outra coisa também, se você quer fazer isso da sua vida, é um problema seu, mas não fique, na verdade, querendo transferir isso para outras pessoas. Muitas vezes você acaba tirando a oportunidade das pessoas que querem se desenvolver, das pessoas que querem uma vida melhor, e elas têm o direito realmente de viver dessa forma, melhor. Não é porque você não se dá a oportunidade, porque a oportunidade ela não está muitas vezes ligado aí a outras pessoas, ela está ligada a você. As oportunidades não aparecem, não. Você não constrói a oportunidade, por quê? Porque você pega o seu tempo e fica perdendo, como eu já falei nesse vídeo, perdendo com várias situações ruins, pessoas e etc. Você não consegue ter um equilíbrio com relação aí à administração do seu tempo, você não tem paz, você está perdendo tempo a todo momento, jogando fora, dissolvendo, deixando a sua vida passar aí em branco. E muitas vezes ainda quer reclamar e dizer para os outros que estão tentando fazer alguma coisa que eles estão no caminho errado e que eles não deveriam agir dessa forma. É uma verdadeira chatice isso. Mas enfim, o fato é que ser pobre realmente não é bom e a maior parte das pessoas elas entendem isso, que elas precisam ter mais para que elas tenham mais conforto, mais comodidade, para que elas tenham mais qualidade de vida. E esse vídeo sim tem o intuito de reforçar tudo isso. Bom, a partir do momento então que você entende isso, você percebe também que essas pessoas estão o tempo inteiro procrastinando, deixando para depois, porque elas não fazem diferença nenhuma do tempo, elas não estão nem aí. Para elas, tanto faz ser agora como no ano que vem. Não muda nada. Elas já falam assim: ah, tem pressa para quê? Não vai mudar nada mesmo.
Claro que não vai mudar nada. Você não está fazendo nada para mudar? Você está esperando o quê? O quê, de quem e do quê? Né? Da onde? Você espera que chegue até você uma mala cheia de dinheiro, e também eu digo para você que se isso acontecesse, se chegasse até você, na maior parte das vezes, as pessoas ficam sonhando com dinheiro, mas elas deveriam entender que elas precisam de conhecimento. Porque se elas recebessem uma quantidade de dinheiro considerável agora, amanhã ou depois, elas não teriam absolutamente nada, porque falta conhecimento, falta paz, falta equilíbrio. E você só vai ter paz e equilíbrio a partir do momento que você tem conhecimento, porque o conhecimento faz com que você enxergue as possibilidades. Espero do fundo do meu coração que você faça diferente com a sua vida, porque ela está passando. E você pode chegar no final satisfeito ou não. Então, não se dê o luxo de se arrepender nos últimos momentos. Faça aquilo que é necessário para que você tenha prazer e satisfação. E, é claro, consiga realmente alcançar tudo aquilo que você deseja. Eu tenho certeza que você é capaz e não conhece a sua capacidade, o seu potencial. Então, acredite, vá adiante e, é claro, esteja sempre com Deus. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu comentário e compartilhar com aquelas pessoas que você sabe que gostam e precisam desse tipo de conteúdo. Até os próximos vídeos, um abraço e fui.